A paz do Senhor, povo de Deus. Estando Jesus no templo, observava os ricos, depositaram suas contribuições na caixa de ofertas. Então uma viúva pobre veio e colocou 2 moedas. Jesus disse: Eu lhes digo a verdade, esta viúva pobre deu muito mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. O Senhor aqui nos dá um exemplo de primícia, de colocar Ele como primeiro. O Senhor aqui nos dá uma lição de humildade e de confiança, né? Porque muitas das vezes a gente coloca o Senhor como segundo plano ou até mesmo último. Mas aqui essa senhora, mesmo sendo pobre, ela poderia ter pego essas 2 moedas, ela poderia ter uma ficado para ela e uma colocado no templo. Mas ela deu as 2. Os ricos deu o que sobrava, o que era resto para Deus. Então o Senhor se agrada da humildade. O Senhor se agrada quando a gente coloca Ele como primeiro lugar. O Senhor Ele se agrada quando a gente, doa o que a gente tem. Então, levando para o lado, espiritual, o que você tem dado a Deus? O que você tem ofertado a Deus? Em que você tem colocado Deus como primeiro? Em que você tem colocado Deus como o primeiro na sua vida? Em tudo que a gente vai fazer, é necessário colocar Deus na frente. Deus é o primeiro. Depois você vai. Depois você oferta. Depois você faz. O Senhor Ele tem prazer na humildade. O Senhor tem prazer na simplicidade, na verdade, E a própria palavra do Senhor nos diz que é mais fácil um camelo passar por dentro do buraco da agulha do que um rico reinar o reino dos céus. Por quê? Porque muitas das vezes, na maioria dos casos, as pessoas quanto mais têm, mais quer ter. E aí já vem o pecado da avareza, O problema não é você ter o dinheiro. O problema é você achar que Ele é o seu Senhor e colocar Ele como primeiro na sua vida. Ah, Jéssica, é pecado ser rico? Não, não é pecado ser rico. O erro é em você colocar Deus em segundo plano e o dinheiro em primeiro. Sendo que quem te dá força, quem te dá ânimo, quem te sustenta, quem te abençoa, é o próprio Deus para você ter o que você tem. E hoje a minha pergunta para você é: o que você tem ofertado para Deus? Tem ofertado o teu coração, a tua família, o teu relacionamento? Em que você tem colocado Deus como primeiro? Em tudo? Em algumas coisas? Quando você vê que não tem como você fazer com a força do seu próprio braço? Ou em absolutamente tudo? Porque a viúva, ela poderia ter não dado nada ou ter dado apenas uma, mas ela deu 2. E aos olhos do Senhor, ela foi quem mais ofertou. Porque ela colocou Ele como primeiro, porque ela era humilde e porque ela depositou confiança. Eu acredito, que Deus fez coisas extraordinárias na vida dela depois disso daqui. Porque o Senhor conhece o coração de cada um de nós. O Senhor sabe do que a gente precisa, do que a gente necessita, E nada passa despercebido aos olhos do Senhor. E a minha pergunta para você hoje é: o que você tem ofertado a Deus? Em que você tem colocado Ele como primeiro lugar? Eu tenho tentado fazer sempre, em tudo o que eu vá fazer, independente, eu convidar o Senhor para estar comigo. Senhor, bora comigo? Senhor, eu te convido aí comigo. Bora? Senhor, tenho tal coisa para acontecer, para fazer. Senhor, toma nas tuas mãos. Eu apresento ao Senhor primeiro. Quando a gente coloca Deus em primeiro, Ele cuida do início, do meio e do fim. Mas quando a gente deixa para colocar o Senhor
no meio da caminhada, quando a gente vê que o negócio estreitou, arrochou, apertou, aí o Senhor, ele deixa a gente bater um pouco a cabeça e depois ele envia o socorro. E quando você está no meio da caminhada, você pode voltar, você pode caminhar, seguir em frente. Mas eles esgotam todas as possibilidades para você entender que ele tem que ser primeiro, não no meio e nem no último. É o primeiro em tudo. Às vezes a gente acha que Deus não se importa com coisas simples das nossas vidas, do nosso dia a dia, né? Coisas que nem faz parte da nossa vida espiritual, do nosso relacionamento com Deus, né? Mas eu vim dizer pra você hoje que Deus, ele se importa com absolutamente tudo que diz respeito a você. Tudo. Tudo nos mínimos detalhes o Senhor se importa. Nada passa despercebido. Então, tudo que você for fazer, apresente ao Senhor. Coloque Ele como primeiro e as primícias a Ele. Que Ele vai cuidar do meio e do fim. E quando Jesus está no barco, eu e você sabemos que é só vitória. Deus te abençoe em nome de Jesus.